E aí, seja bem-vindo a mais um Devocionil, a nossa série de vídeos devocionais aqui no nosso canal do Nil. Bom, hoje nós vamos dar uma pequena pausa no livro de Oséias para falar sobre um assunto importante que sempre está em alta na nossa sociedade. Vamos falar sobre sucesso. É isso mesmo. Nos últimos dias nós temos ouvido em todos os lugares quais são as fórmulas mágicas para o sucesso. Como você ganha dinheiro, como você fica rico, duplique, triplique o seu orçamento em dias, semanas, todas as fórmulas possíveis e cursos imagináveis que podem te ajudar a ter uma vida diferente, a ter uma vida de sucesso. E todo sucesso humano está atrelado a bens financeiros, materiais, a uma visibilidade social, a redes sociais bem-sucedidas. Todo o sucesso está baseado nesses aspectos. Porém, nós vamos tentar entender o que é sucesso aos olhos de Deus, não os olhos do que a sociedade diz. E vamos estudar a palavra de Deus baseado em um personagem muito bem-sucedido aos olhos das pessoas, porém, acima de tudo, bem-sucedido aos olhos de Deus. A palavra de Deus nos diz em Gênesis 39:6, diz assim, do 1 ao 6, diz assim: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando da sua casa e todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo, e assim deixou a ele os cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto por sua própria comida. E José era atraente e de boa aparência. Bom, aqui nós temos uma trajetória de José. José, ele foi um jovem estrangeiro no Egito. José cresceu num povo nômade naquele tempo. O seu pai, que era Jacó, que depois tinha se tornado Israel, ele vivia em tendas no meio do deserto, seus filhos estavam com ele e José cresceu ali naquela região. Enquanto isso, o Egito era a grande civilização da época, era a grande organização, a grande cidade da época. Então pense um jovem do interior que estava lá com seus irmãos e sua família, que cresceu num contexto pequeno de sociedade, de repente ele é deportado, vamos dizer assim, ele é vendido pelos seus irmãos para uma grande cidade. E aí nessa grande cidade ele não fala a língua dos nativos daquela cidade, ele não tem contato com a cultura, ele é estrangeiro, ele vivia num povo pequeno e agora ele tem que se deparar com os desafios de uma grande sociedade. E aí José, dentro de todos esses desafios que de repente qualquer um de nós se sentiria desanimado, José, ele tem uma postura diferente. Nós vamos ver que ele não reclama, nós vamos ver que ele não se sente injustiçado por Deus, ele simplesmente trabalha, ele simplesmente faz a sua parte. E o legal é que quando nós vemos a palavra de Deus sobre o comportamento de José, nós vamos ouvir várias vezes a Bíblia dizendo que José, ele era competente naquilo que ele fazia e o Senhor se agradava dele. O Senhor se agradava de José por conta da sua excelência no serviço, no trabalho. Porém, aos olhos das pessoas, talvez aquilo que José fazia não era nobre. José, ele era um servo, um escravo da casa, ele fazia as ordens do seu senhor. Mas aos olhos de Deus ele era competente, ele era uma bênção. E aí ele se esforçou, trabalhou, virou o chefe da casa, virou o coordenador daquela casa. E aí, de repente, no capítulo 39, versículo 19, diz assim: Quando o Senhor ouviu que a sua mulher lhe disse: Foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado, mandou buscar José, lançou-o na prisão, em que eram postos os prisioneiros do rei, e José ficou na prisão. José foi condenado por um crime que não cometeu.
por um abuso que não havia cometido. José ele foi cancelado na sociedade da época, e não só cancelado, preso por isso. E aí nós vamos ver que um homem que, beleza, estava ali naquela casa, que havia sido injustiçado pelos seus irmãos e por isso estava ali, agora ele é injustiçado pelo chefe da casa e aos olhos das pessoas ele se torna uma vergonha. Então imagine só os bochichos ali da cidade com os funcionários que conheciam José, os homens que faziam negócio com José falavam, poxa, ele era de confiança de Potifar e de repente ele traiu a confiança do seu chefe. José ele se torna uma pessoa mal falada naquela sociedade, ele se torna uma pessoa que aos olhos das pessoas não era um sucesso. Aos olhos da pessoa, José era um fracasso, porque ele traiu a confiança do seu chefe, ele tentou abusar da sua esposa, ele fez algo terrível, quando na verdade aquilo tudo era uma mentira. Então, nós precisamos por um momento só parar e analisar essa situação. O que é sucesso aos olhos dos homens e o que é sucesso aos olhos de Deus? Exatamente nesse ponto aqui da história de José. Ali, Deus estava extremamente feliz com o comportamento de José, se agradando da sua conduta, se agradando do jeito como ele estava tomando a sua vida, enquanto todas as pessoas ao seu redor estavam desaprovando o seu comportamento. Todas as pessoas ao seu redor estavam falando, José é um fracasso. José é um homem que traiu a confiança do seu chefe, ele é uma vergonha, nós não queremos ele mais no nosso meio. E aí nós nos perguntamos, e aí, você tem sido um sucesso? Mas não aos olhos dos homens, aos olhos de Deus. Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós vamos ver que a definição de sucesso para Deus é muito diferente que a nossa. Às vezes você compara e analisa sucesso como um sucesso financeiro, quanto de dinheiro você tem na sua conta bancária, quantos seguidores você tem no Instagram, e tudo isso para você são afirmações de sucesso. Quando você pode ter tudo isso e aos olhos de Deus você ser um fracasso. Nesse momento aqui, José era um fracasso aos olhos dos homens, mas um sucesso aos olhos de Deus. E aí quando nós estudamos na palavra de Deus, nós vamos ver que Deus ele tem prioridades diferentes dos homens. Deus ele analisa as situações de forma diferente dos homens. Deus ele avalia de maneira diferente. E aí, vendo esse tipo de sucesso que a sociedade prega e aquilo que a palavra de Deus nos ensina, vamos ver que os homens que tiveram mais sucesso no Novo Testamento, a partir da obra redentora de Jesus, foram homens que para a sociedade atual não eram bem-sucedidos. Homens que foram mortos, escravizados, presos, arrastados, crucificados de cabeça para baixo. Todos esses homens, aos olhos da sociedade atual, aos olhos dos romanos, eram fracassados. Porém, aos olhos de Deus, eles eram um sucesso. Vamos pegar um exemplo de uma pessoa que Jesus citou. Em Lucas 7:27 diz assim: Este é aquele de quem está escrito: Eis que envio adiante de você o meu mensageiro, o qual preparará o caminho diante de você. E eu lhe digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Jesus está honrando aqui um homem chamado João Batista. Um homem que não tinha dinheiro, que viveu no deserto, que se vestia com roupa de peles de animais, que comia mel silvestre, um homem que aos olhos das pessoas deveria ter uma imagem totalmente bizarra, um homem estranho, esquisito, um profeta assim totalmente aos olhos da sociedade contraditório no sentido de padrão físico, comportamental, mas ao mesmo tempo esse homem aos olhos de Jesus Cristo é um sucesso, a ponto dele chegar e falar: dos homens nascidos de mulher, ninguém é maior do que ele. Um homem que foi honrado pelo próprio Cristo, pela sua entrega, um sucesso aos olhos de Deus, porém que ninguém hoje chamaria para gravar um podcast. Porque ia falar: eu não vou levar esse louco para minha casa para gravar um vídeo com ele, para falar quais são os passos do sucesso de se viver no deserto. Então, como é que nós avaliamos o sucesso? A partir de que ótica, a partir de que olhar nós analisamos o sucesso? Saiba de uma coisa, talvez todo aquele sucesso que você tem corrido atrás, para Deus não vale de nada. E para Deus, as coisas importantes estão em outro lugar.
Então pense, repense, tente pensar bem na sua vida e ver o que é sucesso para Deus. Sucesso para Deus é obedecer a sua vontade, a sua palavra e se agradar dela. José, quando ele nega ter relações com aquela mulher, com a esposa de Potifar, naquele momento, aos olhos de Deus, ele se torna um sucesso absurdo, porque ele estava obedecendo os princípios da palavra de Deus. E aí o final da vida de José é um final de bênção, porque depois de tudo isso, ele é promovido, ele se torna governador do Egito. Mas talvez a sua promoção não seja nessa terra. Talvez só no céu colheremos os frutos da nossa obediência. Mas não importa, mesmo que possamos até morrer como fracassados, aos olhos de Deus, nós precisamos ser um sucesso. Como? Obedecendo a sua palavra. Amém? Que Deus te abençoe, fica na paz do Senhor e é nóis.